De volta ao nosso Conexão, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Com a gente também a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Olha, o programa Conexão tem também o oferecimento da Zelar, a Zelar distribuidora de águas, onde você encontra Itapoágua, você encontra também Sofiazinha, você encontra as melhores marcas na Zelar. O telefone é 3454-3330. Conexão de hoje batendo um papo com o professor Dr. Luiz Domingos Melges, médico neurologista, professor da Faculdade de Medicina de Marília, está aqui com a gente falando sobre diagnóstico em doenças neurológicas. E a gente foi para o intervalo, doutor, falávamos aí sobre a questão do diagnóstico e já do tratamento, inclusive tem esse exame aí para o AMI, né, que é fantástico. Então, o AMI, voltando a falar sobre a doença, né, é atrofia muscular espinhal, que aparece em crianças recém-nascidos e tem um período muito curto de vida, porque vai atrofiando toda a musculatura, como se fosse no adulto a doença a esclerose lateral amiotrófica. Então, com o uso dessa medicação que você faz intratecal, você punciona a coluna, né, e injeta dentro da coluna essa substância. Essa substância vai atuar na medula, bloqueando o processo da degeneração do neurônio na medula. Então, funciona perfeitamente e a criança tem uma sobrevida. Não sabemos até quando, porque como a medicação é muito recente, foi lançada o ano passado, né, nos Estados Unidos e agora que está vindo para o Brasil, você tem que esperar alguns anos para saber quanto tempo a eficácia, mas já é um avanço brutal. Eu acho que é um avanço, assim, pelo menos nos trabalhos que foram feitos, né, porque é interessante a gente falar assim, uma medicação para ser aprovada, Marcos, primeiro você faz em animal, que é a fase 1, para provar que funcionou. Depois da fase 1, você vai para a fase 2, que você pega humanos, aí são as pessoas, os voluntários para usar o medicamento. E na fase 3, quando você faz a comparação, né, desse medicamento com o grupo controle que não está tomando. Isso aí quer dizer, são anos, né? Anos. Geralmente, no mínimo, em torno de 5 a 6 anos. Para você lançar, para ter uma resposta para lançar o medicamento. Então, ele foi realmente eficaz nesse período que usou, né? No período experimental, e agora, como está liberado, você tem então uma melhor condição de avaliar a capacidade da ação do medicamento, que eu acredito que realmente vai funcionar. E não é só isso, porque quando começa essa medicação, a coisa vai se aperfeiçoando, novas drogas vão vindo, é o caminho, né? É o início, né? Aí abre um caminho para uma terapêutica melhor ainda, vão aperfeiçoando cada vez mais a medicação, né? Então é um processo realmente fantástico em todo essas doenças que no passado não tinha praticamente nada a ser feito, e eu imagino a tragédia, né, dos pais quando vinham assistir essa criança vinha falecer por falta de tratamento, né? Quer dizer, é muito rápido, você falou que tem um diagnóstico... E pior de tudo, porque esse tipo de doença não afeta a capacidade mental, né? Então a criança está lúcida, está consciente, é um processo que vai degenerando um músculo e nervo, entendeu? Então a cabeça está perfeita da criança. E já, né? Muita gente morreu dessa doença. Muito, milhares já morreram. Então, esses diagnósticos que a gente está comentando, né, baseado nos estudos genéticos, foi um avanço realmente na área neurológica. Eu falo que é uma coisa assim, quando eu falo que eu já sou sênior em neurologia, quando eu estudei, a gente não se imaginava isso em ficção científica, entendeu? Que um dia ia surgir um exame para fazer o diagnóstico e tal, aí você sabia que tem um defeito naquela parte, assim, ia achar uma medicação para cobrir aquele defeito, e está aí. Então hoje a gente já tem isso e está vindo com um avanço brutal e está se estendendo, como eu disse, para outras doenças, para todas as doenças, porque a partir do momento que você entende bem a doença, você sabe onde está o defeito, que geralmente vem através da genética, uma falha no cromossomo, que essa falha no cromossomo vai levar à não produção daquela substância, então fica fácil futuramente você corrigir essa falha nesse cromossomo, né? Esse defeito na parte genética que voltaria a produzir então essa substância. Eu acho que isso a gente tem visto e, como eu disse a você, hoje a gente já faz esses testes aqui, a gente faz em Marília para distrofia, para AMI. E tem uma outra doença também, que é uma neuropatia genética que dá muito em descendentes portugueses, por uma doença que vai por depósito de amiloide, chama PAF, polineuropatia por amiloidose, e que também se faz o teste e dá positivo.
e já tem o tratamento também. Então hoje, você fazendo o teste precoce dessa doença, você não vai deixar a pessoa levar uma paralisia. E sabendo que já tem na família... E essa acaba cometendo mais pessoas de origem portuguesa? De origem portuguesa. Né? Tem, inclusive em Portugal, eles falam doença do pezinho, né? Porque vinha mais de uma região da região de Portugal. Mas também tem outras pessoas, porque houve a gente sabe, o Brasil houve uma miscigenação tremenda, não é português puro. Né? Basta ter um gene que veio de lá, você entendeu? Você pode desenvolver a doença. Então hoje a gente faz também esse teste aqui, gratuitamente, quando você suspeita que a pessoa tem essa neuropatia. Entendeu? Ô doutor, uma doença, a gente está caminhando já para o final, mas uma doença também que eu gostaria de falar com relação ao diagnóstico, que é muito frequente, não sei se muito frequente, mas é bem discutido também, que é a esclerose múltipla. Então, né? A esclerose múltipla, eu ia até falar, tinha esquecido. A gente vai conversando, acaba... Realmente, a esclerose múltipla é uma doença que o diagnóstico hoje é feito através da ressonância. A ressonância é o exame GOLD, né, para você fazer o diagnóstico, associado ao exame do líquor. Então você faz a ressonância, tem toda uma característica através da ressonância, que é típica as lesões que aparecem, e quando você faz, tira o líquido da espinha e manda analisar, confirma a doença. Então quando você junta a ressonância com o líquor, você faz o diagnóstico. E também vem a genética, que hoje eles estão trabalhando também na genética nesses pacientes portadores da esclerose múltipla. Por quê? Começou a observar que em famílias a incidência é maior, tem famílias que essa doença aparece mais do que em outras. Inclusive a gente tem pacientes, irmãos que têm a doença, né? Irmãs que têm a doença. Então a partir disso começou a pesquisar onde seria o defeito no gene. Então você tem que pegar uma série de genes, cruzar esses dados para ver se você acha. E estão conseguindo chegar já ao defeito para mostrar talvez esse defeito aqui que facilita que a doença desencadeie. Então, mas com a ressonância você consegue definir o diagnóstico? O diagnóstico é ressonância associado ao exame do líquor. E a esclerose tem algum sintoma clássico assim, doutor? Complicado. Porque assim, por isso que chama múltipla, né? Múltipla foi baseado nas lesões que você aparece na ressonância. Quando você pega uma ressonância de um paciente com esclerose múltipla, você vai ver múltiplos pontos, né, de lesões, de inflamação, que é uma doença inflamatória autoimune. Então, para fazer o diagnóstico, aliás, uma lesão só você não faz o diagnóstico. Você teria que ter um número X de lesões para você falar, não, você tem a doença. Uma lesão, você suspeita da doença, mas você não faz o diagnóstico. Quando aparece o número X de doença, que tem um protocolo, você fala, confirma a doença. Certo? Viu, doutor? E aí, mas então você não tem, né, um sintoma, né? Tipo... Então, os sintomas é assim, como é múltiplo, você pode ter, por exemplo, um adormecimento no braço. A pessoa adormece. Pode ser... Um problema, adormecimento na perna. Um quadro de labirintite, que não passa. Uma perda da visão, uma inflamação no nervo óptico. Mas você tem que pesquisar. Em jovem, porque isso é importante a gente falar. É uma doença de jovem. Não é uma doença... Ela não aparece acima dos 50 anos. Às vezes a gente fala esclerose, a pessoa pensa, né? Não... Ela não aparece acima dos 50 anos. É de 20 a 40 anos a maior incidência. De 20, pode aparecer em criança? Pode. Tem criança com esclerose múltipla. Nós temos aqui, que a gente acompanhou, 3 crianças que começou com 10 anos de idade. Poxa vida. Mas a maioria dos casos acaba sendo... Sim, hoje, felizmente, a gente tem um arsenal na mão terapêutico que é uma coisa... brutal, né? Então avançou de uma forma assustadora o tratamento da doença. Então você tem capacidade de controlar totalmente a doença. O paciente tem uma qualidade de vida normal, trabalha inclusive, né? Tem uma vida absolutamente normal. Não vai levar nada a um quadro de déficit motor, mental, né? O avanço foi brutal nessa questão. A gente está caminhando aqui para o final do programa, mas eu quis falar hoje um pouco sobre isso, porque realmente as doenças neurológicas, as pessoas se preocupam muito, assustam muito, principalmente com as primeiras que a gente falou lá. Acho que na verdade todas, né? Porque são doenças importantes, doenças graves, né? Mas que as notícias são boas, né? Acho que uma boa evolução até aqui, né, doutor? Isso que eu posso dizer. Eu falo sempre a comparação. O que a gente tinha há 10 anos atrás e o que a gente tem hoje. Foi um avanço brutal. O que a gente tinha de terapêutica, de arsenal para tratar algumas doenças, praticamente não existia há 10 anos atrás. E hoje a gente tem esse arsenal. Arsenal que você tem condições de controlar a doença.
É isso aí. Então tá aí, ó, mais um programa Conexão. Quero agradecer muito ao Dr. Luiz Domingos Melges, que é professor da Faculdade de Medicina de Marília, a FAMEMA, médico neurologista, conversando conosco hoje sobre os diagnósticos, né, em doenças neurológicas. E eu creio que certamente você que acompanhou o programa aí curtiu. Quero convidar você a compartilhar esse programa aí pelas redes sociais e, claro, você que não assistiu, ligou o televisor agora, perdeu um programa excepcional, pode conferir a reprise logo cedo amanhã às 8 da manhã. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, e qualquer sintoma é importante a gente procurar sempre um especialista. Sim, né? Eu acho que é importante. Eu acho que essas alterações que a gente tem aí, hoje está muito fácil, né? Você entra no Google, qualquer doença, tem todo lá, a maior parte eles orientam, né, um alerta, coloca os alertas em relação a determinadas doenças. Eu acho que ficou mais fácil até de você ter o conhecimento a respeito disso. Teve a dúvida, procura para fazer o possível diagnóstico. Não precisa se medicar pelo Google, não, né? Por favor. E eu agradeço mais uma vez, Marcos, estar aqui, é um maior prazer, espero que a gente possa realmente ajudá-lo cada vez mais, informando a população, né? Que é isso, a gente fala que doença é educação. É isso aí. O Conexão fica por aqui, agradecendo a sua participação e a sua audiência, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde. Este é o plano. Conosco também Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Oral Sim, agende uma avaliação no 99600-2707. E também com a gente a companhia da Zelar, distribuidora de águas em Marília, fone 3454-3330. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se.